Salve alunos do canal Atualize Educação. Hoje iniciamos a playlist sobre o pensador São Tomás de Aquino. Nesse primeiro vídeo falaremos sobre o contexto histórico em que viveu a Baixa Idade Média. Falaremos sobre a sua base filosófica e sobre a sua concepção de política, de história e de poder. No segundo vídeo falaremos sobre a teoria das 5 vias ou argumentos que provam a existência de Deus, que é a teoria mais cobrada nos vestibulares, teoria mais cobrada do pensador São Tomás de Aquino. No terceiro vídeo abordaremos a atualidade do pensamento de São Tomás de Aquino. Enfim, caminharemos no mesmo sentido da playlist anterior. Na outra playlist falamos sobre Santo Agostinho, o primeiro grande pensador da Idade Média. E no primeiro vídeo, dos 3, abordamos de modo bem resumido o contexto histórico em que ele viveu, o contexto das invasões bárbaras, da formação inicial da Idade Média. Além desse contexto histórico, falamos da base filosófica do pensamento agostiniano e da sua concepção de política, de história, a cidade dos homens e a cidade de Deus. Contexto histórico e político, vida, base filosófica e concepção de história e poder. Agora, e no terceiro vídeo sobre Santo Agostinho, falamos sobre a sua atualidade, relacionando o pensamento desse doutor católico ao pensamento do sociólogo contemporâneo Gilles Lipovetsky. Hoje iniciamos esse mesmo caminho, como eu já disse. Falaremos então nesse vídeo da base filosófica, do contexto histórico e da concepção de história e poder. E no segundo vídeo, no próximo vídeo, sobre a teoria mais cobrada nos vestibulares dentro do pensamento de São Tomás de Aquino, deixando para o terceiro e último vídeo dessa playlist a atualidade desse pensador, desse filósofo. Enfim, nascido Tommaso d'Aquino na Sicília, Itália, no ano de 1225, São Tomás de Aquino teve uma vida relativamente curta, viveu cerca de 50 anos, entre 1225 e 1274. Foi monge dominicano e dedicou toda a sua vida ao estudo, à escrita e ao ensino de teologia e filosofia, porque além de escrever cerca de 60 livros, 60 obras sobre teologia e filosofia, também foi professor na Universidade de Paris. Ensinou, pesquisou, leu, estudou, escreveu sobre teologia e filosofia. O contexto histórico em que ele viveu, em que ele nasceu, em que ele morreu, em que ele pensou, século XIII, é o meio da Baixa Idade Média. A Idade Média é um período que aconteceu entre os séculos 5 e 15 depois de Cristo, entre os séculos 5 e 15, ou seja, entre os anos 400 com a queda de Roma e os anos 1400 com a queda de Constantinopla e a descoberta da América. Durou 1000 anos, portanto, e didaticamente dividimos esse período em duas fases. Alta Idade Média, começo, primeira parte do século 5 anos 400 ao século 10 anos 900. E Baixa Idade Média, do século 11 ou anos 1000 ao século 15 ou anos 1400. São Tomás de Aquino, portanto, nasceu no meio da Baixa Idade Média, que foi dos anos 1000 aos anos 1400, do século 11 ao século 15. Enfim, qual é a principal característica, de modo bem resumido, da Baixa Idade Média? Foi o período de apogeu e queda do feudalismo. Sim, ao mesmo tempo em que o feudalismo chegou ao seu cume, ao seu ponto máximo, ele também sofreu a sua queda. Vamos entender isso de modo bem prático. Grosso modo, durante a Alta Idade Média, o clima entre os feudos e dentro dos feudos era um clima de terror diante das invasões bárbaras. Era um clima de montagem de um sistema político onde as pessoas eram comandadas pelos senhores feudais
onde a política, portanto, era descentralizada. Cada feudo tinha as suas próprias leis, a sua própria moeda, a economia era uma economia baseada na subsistência, na autossuficiência, ou seja, o que o feudo produzia, ele mesmo consumia, uma vida, centrada dentro do feudo. Enfim, essa construção foi uma construção na base do medo, na base da destruição do Império Romano, na base da destruição ocasionada pelos bárbaros invasores. Houve uma tentativa de reconstrução do Império Romano por meio do Império Franco. Essa tentativa foi para o espaço por meio de novas invasões bárbaras. Vocês podem encontrar duas videoaulas que tratam de toda a Idade Média nesse mesmo canal, além de outras videoaulas que tratam especificamente desses pontos medievais como cultura, invasões bárbaras e por aí se vai. Enfim, Baixa Idade Média então foi um período em que a vida nos feudos já estava solidificada e normalizada. A partir dos anos 1000, então, todo mundo vivia em paz dentro dos feudos. Vivendo em paz, as pessoas podiam se preocupar com a vida, com a produção econômica, por assim dizer. Houve, então, no começo da Baixa Idade Média, no começo do século XI, a partir do começo do século XI, a partir do começo dos anos 1000, houve então uma série de desenvolvimentos agrícolas. Podemos citar dois especificamente: a rotação trienal, em que divide-se um campo de agricultura em 4 partes. Cada parte vai sofrer a ação da agricultura durante 1 ano e vai descansar nos 3 anos seguintes. Só a partir do 4º ano do primeiro plantio, essa parte que sofreu o primeiro plantio vai ser de novo trabalhada pela agricultura. Em resumo, 4 partes de todo o campo que sofre a agricultura, a ação da agricultura, e cada parte é usada durante 1 ano e descansa durante 3. Usada durante 1 ano e descansa durante 3. Isso permite uma terra muito mais fértil e uma produção muito maior de alimento. Maior produção de alimento também ocasionada pela invenção da charrua, um tipo de arado puxado a cavalo que faz sulcos mais profundos na terra. Enfim, maior fertilidade, maior comida, pessoas vivendo em paz, não havia mais a preocupação de invasões bárbaras. A vida promoveu então um excesso populacional no início da Baixa Idade Média, a partir do século XI, anos 1000. Enfim, tendo poucas terras, os europeus voltaram os seus olhos para o Oriente, para Jerusalém, para a Terra Prometida, para Israel e também para o Império Bizantino, o rico Império Bizantino, centralizado na Turquia. Houve então as Cruzadas, expedições militares que começaram a partir do ano de 1095 e 1096, com a Cruzada dos Mendigos e com a convocação da Primeira Cruzada, da Cruzada dos Nobres. 1095, 1096. As duas primeiras cruzadas partiram para o Oriente na expectativa, na intenção da conquista dessas terras de Israel, terras do Império Bizantino. Não houve um domínio efetivo dos cristãos sobre o Oriente, mas, em compensação, houve o renascimento comercial. Criaram-se rotas comerciais que vinham da China, que vinham da Índia, que vinham do Japão e traziam peles, perfumes, temperos como açafrão, pimenta do reino, noz moscada, seda, porcelana, enfim, criaram-se rotas que traziam esses produtos da Ásia e os levavam até a Europa, até a Itália especificamente. Esses produtos chegavam aos portos da Síria, do Líbano, de Israel, aos portos da Turquia, Constantinopla, aos portos do Egito, enfim, e a partir desses portos orientais, esses produtos chegavam até as cidades italianas de Florença, Gênova e Veneza, principalmente. Com isso, houve um crescimento das cidades europeias. As cidades renasceram a partir da ação dos burgueses, dos feirantes,
que começaram a aumentar as cidades já existentes e a construir novas cidades, cidades comerciais. A vida material, então, renasceu. Se tornou mais complexa, por assim dizer, a vida material nas cidades. E a vida material nas cidades, ela realmente exige um uso maior da razão. Lembremos que a filosofia nasceu na Grécia Antiga, no momento em que as cidades gregas, as poleis gregas, estavam em pleno desenvolvimento. Quando se vive em uma cidade, quando se vive em um ambiente complexo, de economia complexa, onde todos trabalham, vendem, produzem, onde há muita população concentrada em pouco espaço, é necessário que a razão entre como um instrumento de administração dessas pessoas, dessa vida material, repito, complexa. Então pensemos o seguinte, as cidades aumentando, a economia então foi se tornando cada vez mais ampla, mais diversificada. Então como cobrar os impostos dos burgueses, dos artesãos, enfim, como cobrar impostos, como regular os pesos e as medidas, como padronizar pesos e medidas para facilitar o comércio entre as pessoas. Como fazer leis justas, leis que sejam justas para todos ao mesmo tempo. Isso é uma questão de poder que controla um número grande de pessoas em um território relativamente pequeno. Enfim, chegamos então à concepção de Estado Nacional. Eu tenho um território organizado por uma figura explícita, clara, que todos veem, o rei, uma figura de poder plenamente justificado. O rei representa Deus na terra. Todos os seus súditos o obedecem porque ele é Deus. A ordem está claramente garantida, porque Deus está, por assim dizer, no comando do território. E para que ele comande bem o território, ele vai organizar a economia, padronizando, unificando os pesos, unificando as medidas para que o comércio seja facilitado, unificando os tributos, recolhendo os tributos só para si. Com o dinheiro desses tributos, esses reis passaram a manter exércitos que os protegiam e que protegiam seus territórios. E aqueles nobres, os donos dos feudos, que tinham todo o poder de cobrar tributos, de fazer leis, de punir as pessoas dentro dos feudos, esses nobres foram chamados pelos reis e ganharam pensões gordas. Enfim, nobres puxando o saco dos reis, ganhando gordas pensões e felizes por conta disso. Burgueses felizes porque podem fazer o seu comércio em paz em um território governado pela lei, pela ordem de um rei que padronizou medidas, que padronizou pesos. Enfim, o Estado Nacional surgiu como o uso da razão como um instrumento para regular essa vida material mais complexa. Esse excesso de pessoas nas cidades, dentro do renascimento comercial, dentro do renascimento urbano, dentro da Baixa Idade Média, dentro do fim do feudalismo. E, portanto, a ida dos europeus em busca de novas terras no Oriente fez com que o seu modo de vida feudal fosse por buraco. A vida agora passava a voltar lentamente, gradualmente e irreversivelmente à cidade. Bem, aqui entra o pensamento político de São Tomás de Aquino. Para ele, aristotelicamente falando, ele era um assíduo leitor de Aristóteles, um discípulo, por assim dizer, de Aristóteles, enfim. Aquino afirmava que o ser humano é um animal político e um animal social, assim como Aristóteles afirmava. Sendo um animal político e um animal social, o ser humano não vive só. Aristóteles afirmava que o ser humano, quando vive só, não é humano, é um animal. Para Aquino a ideia é a mesma. E a primeira forma de agrupamento seria a família. A família, quando se estendesse e se ampliasse mais, se tornaria o Estado. Portanto, o Estado é justificado como uma extensão da família. Estado e família, agrupamentos sociais que humanizam o ser humano e que não vive só. Mas Aquino afirmava que o Estado cuida da lei positiva.
O que é lei positiva na filosofia política de São Tomás de Aquino? Lei positiva é a lei que cuida da sociedade, é a lei que preserva a vida social dos comerciantes, dos burgos, das cidades, a vida comercial materialmente rica e complexa. Enfim, é preciso que haja uma lei positiva que vem do Estado Nacional, do rei, do monarca. Uma lei clara, uma lei que todos seguem, uma lei que mantém a ordem para que as pessoas produzam e vivam e vendam e comprem. Enfim, o Estado então mantém a lei positiva, mas o Estado obedece à Igreja, porque a Igreja não cuida da lei positiva, mas da lei divina. A Igreja é a porta-voz da lei de Deus, da lei divina que preserva a alma que é eterna. Portanto, se a lei positiva do rei preserva a vida do corpo dentro do reino, a Igreja Católica, por meio da lei divina, preserva a vida eterna, a vida que realmente importa. Portanto, a Igreja regula o comportamento das pessoas, a Igreja regula a moral e a Igreja está acima do Estado. A Igreja está acima do rei. O rei, então, se alia à Igreja, ouvindo a Igreja. Afinal de contas, se a Igreja é a porta-voz de Deus e se o rei é filho de Deus, os dois devem caminhar juntos. Isso é o casamento que forma o Estado Nacional, que forma o absolutismo divino, que é a forma de política do Estado Nacional. Só para finalizar essa questão das leis, essa teoria das leis, além da lei divina, além da lei positiva, São Tomás de Aquino também falava da lei natural. A lei criada por Deus que preserva a vida. Todos nascem subordinados a essa lei, a lei da preservação da vida criada por Deus. Mas o que nos cabe aqui é entender isso. São Tomás de Aquino afirmava que a Igreja está um degrau acima do Estado. A Igreja deve conduzir o Estado, porque ela é a porta-voz da lei divina, da lei que preserva a alma. O Estado se subordina, o Estado monárquico do rei absolutista se subordina à Igreja. O que vemos aqui é uma união da fé e da razão. São Tomás de Aquino percebe a existência ou a necessidade de se pensar racionalmente, e esse pensamento racional vai criar o Estado Nacional, mas ao mesmo tempo São Tomás de Aquino não abandona a fé. A fé sempre estará acima da política, regulando a política. Se a política é razão, se a política nessa época é o Estado Nacional regulando a vida das pessoas racionalmente, cuidando de tributos, de leis, de pesos e medidas, se o Estado é a razão, acima da razão e caminhando junto com ela está a fé. Essa ideia de unir a razão e a fé veremos de modo bem mais claro e bem mais importante para os vestibulares na segunda videoaula, onde trataremos da teoria das 5 vias ou argumentos que provam a existência de Deus. Por enquanto é só, muito obrigado e até a próxima videoaula.